Olá, queridos. Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem? Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre duas palavras relacionadas a Cristo. Princípio e primogênito. Então, eu gostaria de ter toda a sua atenção. Esse assunto é um assunto bem delicado, bem importante. A princípio, você pode pensar, não, é raso. Não, não é um assunto raso. Tá bom? Isso aqui envolve a questão da divindade de Cristo, tem muito a ver com a questão da Trindade. Eu, porém, vou trabalhar estas duas palavras e a diferença entre elas duas. Eu vou trabalhar essas duas palavras em relação a Cristo. Cristo como o princípio e Cristo como o primogênito. Qual a diferença entre princípio e primogênito? É essencial a gente fazer observações em cima destas duas palavras. É necessário a gente trazer um esclarecimento. Por quê? Porque muitas pessoas confundem estas duas palavras. Vou te dar um exemplo. As testemunhas de Jeová, por exemplo, elas usam, por exemplo, Apocalipse 3:14, que lá Cristo é chamado de o princípio da criação de Deus, e ali eles vão dizer que Cristo é a primeira criação de Deus. Eles enxergam ali, eles veem ali Cristo como a primeira criação de Deus. Então é necessário a gente trazer um esclarecimento sobre estas duas palavras. E para isso nós vamos ter que ir no grego. Por exemplo, a palavra princípio no grego é arche, e a palavra primogênito no grego é protótokos. Certo? Então, assim como as palavras são diferentes, o significado das palavras também tem uma diferença. Ok? Então é importante você ter isto em mente. No grego, a palavra princípio é arche e a palavra primogênito é protótokos. Ok? Então nós vamos escolher aqui um texto da Bíblia Sagrada, na carta de Paulo, Colossenses capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 15 em diante. Ó. Versículo 15 em diante. Então vamos ler aqui. Ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok? Ó, o primogênito de toda a criação. Então sublinha esta palavra, primogênito de toda a criação. Primogênito no grego, protótokos. Certo? Eu vou ler aqui a frase, o primogênito de toda a criação. Então assim, ó, protótokos passes katiseos, primogênito de toda a criação. Então prossigamos. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Prosseguindo. Ele, aqui está falando de Cristo, continua, é antes de todas as coisas. Então, grave também isso. Ó. Paulo ele faz aqui declarações importantíssimas para a teologia cristã. A respeito da pessoa de Jesus Cristo, Paulo ele faz várias declarações ligadas à pessoa de Jesus Cristo. Então, atente bem para isso aqui. Ó. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Aí, ó, ele, Cristo, é o princípio. Então, veja bem, a segunda palavra relacionada a Cristo aqui, no texto, é princípio, arque, ou seja, o que ele está dizendo? Ó, ele é a arque. Aí depois ele prossegue, o primogênito de entre os mortos. Ó. Então a palavra primogênito aparece também. Ó. Protótokos. Então, Cristo é duas coisas. Arque de todas as coisas. Ó. Ele é arque. Depois, ele é o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Somente até aqui. Então nós escolhemos aqui este texto, este fragmento, para trabalharmos a diferença entre estas duas palavras.
arquê e protótocos, ou seja, princípio e primogênito. Qual é a diferença? Por onde é que nós vamos começar, para que fique melhor entendido? Eu acho que primeiro eu devo lhe dar aqui o entendimento que tem as testemunhas de Jeová. Bom, as testemunhas de Jeová, seguindo Ário, e Ário foi um bispo da igreja primitiva, então ele dizia que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus. Para Ário, Jesus Cristo ele existia antes da encarnação, mas ele não era eterno. Houve um tempo em que apenas o Pai existia. Houve um tempo que apenas Deus, apenas o Pai existia, mas não existia o Filho. Então, quando Deus decidiu criar todas as coisas, os céus, a terra, sim, tudo que é criado, quando Deus decidiu, em primeiro lugar, ele criou a Cristo. E a partir de Cristo e por meio de Cristo, o Pai criou todas as outras coisas. Então era isto que Ário, o bispo Ário, ensinava, e ele foi considerado pela igreja primitiva como um herege. Porque esta doutrina, eu quero já passar para vocês, esta doutrina da criação do Filho antes da encarnação, ela foi considerada como uma doutrina herética pela igreja. E é de Ário que as testemunhas de Jeová herdaram este ensino de que Cristo é a primeira criação de Deus. É o princípio da criação de Deus. Aí você pode perguntar, professor, mas de fato aqui está dizendo isso. Ó. Vou ler para você. Ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Lembrando que aqui em Colossenses, ó, capítulo 1:15, vou ler de novo para você. Ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então vamos lá. Você pode dizer, professor, mas aí, de fato, está Paulo declarando que Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus. Então, o que é primogênito? Você me pergunta, e eu vou lhe responder. Ora, a palavra primogênito, todas as vezes que ela aparece na Bíblia Sagrada, no grego protótokos, todas as vezes que esta palavra aparece, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, esta palavra ela só tem este sentido aqui, ó. Primogênito, primeiro de uma série. É o primeiro de um grupo. Ilustração. Uma mulher tem 7 filhos. Então, o primogênito é o primeiro que nasce. Certo? Então, sempre que esta palavra aparece nas páginas da Bíblia Sagrada, esta palavra primogênito, ela sempre vai ter este sentido. Primogênito, o primeiro de uma série. O primeiro entre muitos irmãos, o mais velho. Um outro sentido que não se afasta desse é primogênito como o cabeça, o líder, certo? Primogênito no sentido de cabeça e líder, ok, meus irmãos? Mas o sentido primário da palavra primogênito é o primeiro de uma série, certo? É o primeiro na fileira. E por ele ser o primeiro, ele torna-se o cabeça, o mais velho. Então, a partir do entendimento, ou a partir do significado desta palavra primogênito, é que Ário, ele formulou a sua doutrina acerca de Cristo, de que Cristo, na verdade, ele não é um ser eterno, de que Cristo, ele nem sempre foi Deus, e nem sempre ele existiu. A partir daí, Ário, então, ele formulou a sua ideia de que Cristo ele foi criado. Houve um tempo em que Deus decidiu criar a Cristo. E a partir de Cristo e por meio de Cristo, e em Cristo, Deus criou todas as outras criações, as outras criaturas. E repito, este ensino ele é advogado pelas testemunhas de Jeová. Mas nós precisamos entender, então, o que Paulo tinha em mente quando ele diz Cristo é o primogênito de toda a criação. Para isso, então,
nós vamos ter que ler, certo? De novo, mais uma vez, Colossenses 1,15. Vamos lá. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Certo? O primogênito de toda a criação. O que se segue aqui, a leitura que se segue, é importante. Nós vamos ter que entender em que sentido Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação. E o que ele vai dizer depois vai lançar luz sobre o que ele declarou aqui. Quando ele apresenta Cristo como o primogênito de toda a criação, então o que ele vai falar depois vai lançar luz. Ok? Então lembre-se, o sentido primário da palavra primogênito é o primeiro nascido, o primeiro criado, o primeiro de uma série. E todo aquele que é o primeiro criado, o primeiro de uma série, ele tem honra acima dos outros. Daí ele é tido como o cabeça. E é a partir desta posição que tem também lugar o outro sentido de primogênito. Primogênito como líder, como o cabeça, como o mais velho, como o chefe. Ok? Então, vale ressaltar, amigos, isso bem aqui, esses dois significados, ok? Primogênito como primeiro ser criado, o primeiro a vir a existir, e o outro sentido que deriva desta posição é o cabeça, o chefe. Ok? Vamos lá. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, em que sentido Paulo está falando isso? Porque, na tradução aqui na área diz, pois, mas outras diz porque. E sempre que esta palavra porque aparece, está subentendida uma interrogação. Ok? Sempre, veja bem, sempre que você lê esta palavra porque, sempre que esta palavra porque aparece, ela só aparece como uma resposta a uma indagação. É como se alguém perguntasse para Paulo, mas por que, Paulo, você diz que ele é o primogênito de toda a criação? Aí Paulo responde, porque, resposta, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você está entendendo o raciocínio? Então, esse porquê, ele surge como uma resposta para uma indagação, para uma pergunta. E a pergunta aqui, ou a indagação, ela está invisível. Nós não vemos, mas a pergunta existe, porque todas as vezes que esta palavra porquê, ela é usada, é para explicar a razão do que foi dito. Então, por que Cristo é chamado por Paulo de o princípio, ou o primogênito de toda a criação? Por quê? Porque ele foi criado? Não, Paulo, em momento algum, queridos, aqui é onde entra a curiosidade. Em momento nenhum, a Bíblia Sagrada diz que Cristo foi criado antes da encarnação. Isso aqui é importante. Em momento algum, ouça bem, em momento algum, a Bíblia Sagrada diz que Cristo foi criado antes da encarnação. Com isso eu quero lhe dizer que a primeira experiência do Cristo, do Logos, como criatura, é na encarnação. Que fique isso bem claro. A primeira experiência do Logos como criação, ok? Como criação, a primeira experiência do Logos como criação é na encarnação, queridos. Ok, amados? Que isto fique bem claro. Antes do Logos se fazer carne,
certo? Ele não tinha experimentado a criação. É por isso que Paulo vai dizer, ó, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então prossigamos aqui, ó. Cada declaração que Paulo faz aqui acerca de Cristo é importante, ó. E ele continua falando de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Ó, ele é antes de todas as coisas. Ora, meus queridos, qualquer um ser criado, não se pode dizer que ele é antes de todas as coisas. Tudo que é criado no tempo. Logo, tudo aquilo que é criado não é antes do tempo. Isso aqui é filosofia pura. Então, guarde isso na sua mente. Tudo o que é criado no tempo. E tudo que no tempo é criado é anterior ao tempo. Logo, se fosse verdade que Cristo tivesse sido criado antes da encarnação, então ele não era anterior ao tempo. Mas quando Paulo diz, ele é antes de todas as coisas, logo Paulo está declarando aqui a eternidade do Filho. Certo? Logo, Paulo está declarando aqui a eternidade do Filho. Apenas um ser é antes de todas as coisas. É Deus. Repito, apenas um ser, apenas Deus é antes de todas as coisas. A partir do momento que algum ser, e todos os seres são criados, não se pode dizer de nenhum ser que ele é antes de todas as coisas. Repito, porque todos os seres criados, eles são criados dentro do tempo. E por mais antigo que seja um ser criado, mas o tempo ainda é mais antigo do que ele. Tudo que é criado, repito para você, tudo o que é criado no tempo e tem um tempo. Tudo que tem um começo é criado no tempo. Logo, tudo que é criado no tempo, que tem começo, é anterior, é posterior, ou melhor, é posterior ao tempo. E se Cristo fosse verdade que Cristo tinha sido criado, então ele foi criado no tempo, antes do homem, antes da terra, sim, mas tinha sido criado no tempo. E tudo aquilo que é criado no tempo não é anterior ao tempo. Se não é anterior ao tempo, então Paulo jamais poderia dizer sobre Cristo, ó, ele é antes de todas as coisas. Certo? Porque aquilo que é criado não é antes de todas as coisas, ele não é antes do tempo. E visto que Paulo declara que Cristo é anterior, que ele é antes de todas as coisas, então Paulo aqui está declarando a divindade de Cristo. É exatamente isso aí, professor? É exatamente isso. Quando você vai ler, por exemplo, em Filipenses capítulo... Vou ler aqui para você, ó, Filipenses capítulo 2, olha o que Paulo revela sobre Cristo. Ó, Filipenses capítulo 2, e versículo 6, olha o que diz aqui, ó. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele está falando de Cristo, ó, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ó, mas ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Então, Paulo ele aqui está apresentando Cristo antes da encarnação como tendo a forma de Deus. E Cristo, tendo a forma de Deus, antes da encarnação, ele era igual a Deus. E o que significa ser igual a Deus? Significa ser Deus. Ter a forma de Deus é ser Deus. Ter a forma de Deus é ser igual a Deus. E somente Deus é igual a Ele mesmo. Veja, somente Deus é igual a Ele mesmo, porque não existe outro ser para ser comparado a Deus. Somente Deus é igual a Ele mesmo. Deus é igual a si mesmo. Então, quando Paulo diz que Cristo, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
ele está dizendo que Cristo era igual a Deus. Se Cristo era igual a Deus, logo ele era Deus. E na qualidade de Deus, ele era eterno. Então não podemos jamais conceber esta ideia de que Cristo foi criado. E aí você então está agora curioso, pergunta, professor, então qual é o sentido quando Paulo diz que ele era o primogênito da criação? Nesse sentido de cabeça. Aqui eu vou lhe apresentar mais uma outra interpretação sobre o primogênito de toda a criação. Mas entendamos que aqui está falando da criação que nós contemplamos. Entendamos aqui que Paulo está dizendo que Cristo é o primogênito de toda a criação. Então, quando nós entendemos assim, que Cristo é o primogênito desta criação, de toda a criação de Deus, mas nós não podemos entender que Paulo está dizendo que Cristo faz parte da criação. Não. A forma como Paulo desenvolve o raciocínio nos impede de colocar Cristo no meio da criação. Por quê? Exatamente pelo que eu acabei de ler, quando ele diz, ele, Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas. E Paulo prossegue, nele, ou seja, em Cristo, não fora de Cristo, prestar atenção a cada declaração, nele, em Cristo, nele, em Cristo, tudo subsiste, tudo. Até o tempo subsiste em Cristo. Logo, se em Cristo o tempo subsiste, então o tempo foi criado em Cristo. Se o tempo foi criado em Cristo, logo Cristo não foi criado. Ok, meus queridos? Repito, se o tempo, e é verdade que tudo subsiste em Cristo, se o tempo foi criado em Cristo, logo Cristo não foi criado. Porque tudo que foi criado, tudo que é criado, tudo que faz parte da criação, foi criado no tempo, foi originado no tempo. Repito, toda a criação tem um começo. E tudo aquilo que tem um começo no tempo. E tudo aquilo que tem um começo no tempo é posterior ao tempo. Mas aqui Paulo diz, ele é antes de todas as coisas. Nele, ou seja, em Cristo, tudo subsiste. Quando Paulo diz, ele é antes de todas as coisas, está claro que Cristo é antes do tempo. Porque se Cristo não fosse anterior ao tempo, Paulo não poderia dizer que Cristo é antes de todas as coisas. Mas quando Paulo diz Cristo é antes de todas as coisas, ele está declarando a divindade de Jesus Cristo. Então, por todas essas palavras que Paulo diz, por todas essas qualidades que Paulo atribui a Cristo, por este quadro que Paulo faz de Cristo, isso impossibilita nós dizermos que Cristo foi criado. Porque o que Paulo diz aqui sobre Cristo, meus queridos, o que Paulo diz aqui sobre Cristo, isso aqui aplica-se a Deus. Eu lembrei agora, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu não sei se eu vou encontrar aqui. Eu tenho aqui em mãos aqui, um escrito de... Deixa eu ver aqui, talvez eu não vá encontrar aqui, mas eu tenho aqui em mãos o escrito de... Filon de Alexandria. Pronto, encontrei. Olha o que Filon de Alexandria fala de Deus. E ao eu ler o que Filon de Alexandria fala de Deus aqui, estou aqui no Sonhos, certo? Livro Sonhos, capítulo 25. Então, olha o que Filon, judeu helenista, falou sobre Deus. E você vai comparar o que Filon aqui falou sobre Deus o Eterno com o que a gente lê em Colossenses 15:9. E é essencialmente a mesma coisa. Então, vamos lá. O que Filon diz? Mas o sonho também representa o arcanjo, ou seja, o próprio Senhor. Veja que aqui ele está falando, ele está chamando aqui, por analogia, claro, o Senhor, Deus de arcanjo. Isso aqui é uma analogia. Ou seja, o próprio Senhor, firmemente plantado na escada, pois devemos imaginar que o Deus vivo está acima de todas as coisas, como o cocheiro de uma carruagem ou o piloto de um navio. Isto é, acima dos corpos e acima das almas, e acima de todas as criaturas, e acima da terra, e acima do ar, e acima do céu, e acima de todos os poderes dos sentidos externos, e acima das nuvens invisíveis, em suma, acima de todas as coisas visíveis ou invisíveis.
por ter feito o todo depender de si mesmo. Ele governa e toda a vastidão, ele governa a toda a vastidão da natureza. Isso aqui que Filon de Alexandria fala sobre Deus, é que ele está falando sobre Deus, é essencialmente a mesma coisa, com variação de palavras, mas a natureza é a mesma, a essência é a mesma, o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 19. Então, queridos, o que se fala aqui sobre Deus, e é sobre Deus, é a mesma coisa que Paulo fala. Então, devemos entender que Paulo ele está apresentando a Jesus Cristo como Deus. O fato de ele ter dito que Jesus é o princípio da criação de Deus não faz de Cristo o Criador, assim como Filon chamou Deus de arcanjo. Isso não faz de Deus um arcanjo. Mas isso ele está falando por analogia. Porque o arcanjo ele é um chefe, ele é o cabeça de anjos. Assim também Filon está apresentando Deus como o cabeça de todas as coisas, o líder, aquele que está acima de todas as coisas. Da mesma forma, quando Paulo diz que Cristo é o princípio da criação de Deus, ele está apresentando Cristo como o chefe, como a cabeça da criação, como aquele que está acima da criação. Esta é a verdade. Eu quero ler mais uma vez aqui, ó, Colossenses 1,15. Ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Lembre de Filon. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e isso só pode ser dito acerca de Deus. Nele tudo subsiste, inclusive o tempo. Ele é cabeça do corpo. Aqui, ó, ele é cabeça do corpo, ou seja, da criação, meu irmão, da igreja. Da igreja, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ok, meu irmão? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, veja que Paulo ele está apresentando a Cristo aqui como a cabeça de todas as coisas, como a cabeça da criação de Deus, como chefe. Aquilo que Filon diz sobre Deus como sendo o arcanjo, aqui Paulo diz de Cristo como sendo o princípio, o primogênito da criação de Deus. Vamos lá. Ele é o princípio. Aí prossegue Paulo aqui, ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito. Agora aqui é onde chegou a oportunidade de nós usarmos ou fazermos a comparação entre essas duas palavras. Visto que eu já lhe expliquei o que significa a palavra primogênito, primogênito significa o primeiro nascido, sim. Quem é que vai negar? Primogênito significa o primeiro nascido, o primeiro criado, o primeiro de uma série. Porém, esta palavra ela tem um outro sentido derivado daí, que significa o chefe, o cabeça, o comandante. Então, aqui Cristo é apresentado como o chefe, o cabeça da criação de Deus. Um outro sentido possível que deve estar incluso aqui para a criação de Deus, alguns intérpretes, eles veem aqui uma referência à criação de Deus, à nova criação. É possível? É possível. Porque isto é uma realidade. Nós podemos apresentar aqui Cristo, sim, como, de fato, o primogênito de toda a criação de Deus. Ipsiliter, como assim? Lembre que eu falei que Cristo, antes da sua encarnação, ele não experimentou o processo da criação. Essa experiência da criação de Cristo, ela só se deu na encarnação. Então, na encarnação, Cristo experimenta a criação, experimenta fazer parte da criação. Na encarnação, o Logos, o Deus eterno, o Deus unigênito que está no seio do Pai, ele experimenta a criação, ele faz parte da criação. Antes não.
Mas quando ele vem para o ventre de Maria, ao ele nascer, ao ele ser gerado no ventre de Maria, então Cristo ele faz parte da criação de Deus. Mas não só isso, ele está fazendo parte de uma nova criação, queridos. Ali já é inaugurado uma nova criação. Como professor, exatamente. A partir do momento que Cristo passa a ser gerado no ventre de Maria, ele já é o princípio, ele é o primogênito de uma nova criação. E eu vou lhe explicar por quê. Porque Cristo, ele vem como um ser gerado do Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Cristo, ele vem como um ser gerado pelo Espírito Santo e do Espírito Santo. Ele é gerado do Espírito Santo. Foi isso que o anjo disse para Maria. Maria, não temas, porque o que está em você é gerado do Espírito Santo. Então, Cristo é o princípio, ele é o primogênito, ele é o primogênito de uma nova criação. Esta nova criação ela é confirmada na ressurreição de Cristo. A primeira e antiga criação ela morre ali no Calvário e uma nova criação ela se levanta ali do túmulo. Uma nova criação se levanta no terceiro dia. Então, quando Cristo ressuscita, ele é o primeiro de uma nova criação. E daí nós podemos chamar assim ele de o primogênito da criação de Deus, ou seja, da nova criação. Este sentido pode ser colocado aqui? Sim, não tenho certeza se este é o sentido que Paulo está querendo dizer, mas este sentido, ele faz parte da Bíblia. E ele é o primogênito da nova criação, porque de fato Cristo, ele faz parte da criação quando se encarna, quando é encarnado e quando ressuscita. Ok? Quando ele se encarna, ele entra na criação de Deus como criatura. Quando ele morre, toda a criação antiga morre com ele, tudo. Quando ele ressurge como uma nova criatura, como o primogênito da criação de Deus, da nova criação. Ok, queridos? Então vamos aqui continuar. Vamos para onde aqui? É 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito. Então vamos lá. Princípio, no grego é arque. Bom, e arque é a mesma coisa de primogênito? Não. Mas precisamos fazer uma diferença. Arque é diferente de primogênito. Arque nada tem a ver com a criação. Primogênito, sim, tem a ver com criação, com soberania, com cabeça, com liderança, com mais alto. Ok? A palavra primogênito, protótocos, tem a ver com a criação, com soberania, com cabeça, com status. Agora, a palavra arque, ela vai mais do que isso. A palavra arque, ela está ligada à origem. A originalidade, aquilo que origina, aquilo que dá luz. Então, quando ele diz aqui, ó, ele é o princípio, que no grego ele é a arque, re-arque. Esta palavra arque, ela foi usada para Deus. Daí nós não podemos entender que Paulo aqui está dizendo que Cristo foi criado. Não, quando ele usa este termo arque, apenas um ser, irmãos, na teologia, é denominado de arque da criação, arque de todas as coisas. Deus. Que mais uma vez eu vou de novo para Filon, de Alexandria. Desta vez eu estou na obra Decálogo, Decálogo, capítulo 12. Olha o que Filon de Alexandria, lembre-se, Filon morreu ali por volta do ano 50, ele foi um contemporâneo de Paulo. Olha o que ele diz, ó. Assim, o princípio, que no grego é re-arque, e ele está falando de Deus, assim, o princípio de uma mesa, e lembre-se, antes aqui ele está falando das mesas do decálogo, das tábuas. Assim, o princípio, ou arque, de uma mesa ou tábua é Deus, Pai e Criador do universo. E o fim são os pais, que imitam sua natureza. E assim geram os indivíduos particulares. E a outra tabela de 5 contém todas as proibições contra adultérios, assassinatos, e roubo e falso testemunho, e cobiça. Mas devemos considerar, com toda a exatidão possível,
cada um desses oráculos separadamente, não considerando nenhum deles como supérfluo. Agora, o melhor começo, no grego, arque, de todos os seres vivos é Deus, e de todas as virtudes e piedade. Então, queridos, por duas vezes, Filon de Alexandria, ele declara Deus como sendo arque de todas as coisas, ou seja, o princípio. Agora eu pergunto, esta palavra arque aqui, em Filon de Alexandria, a mesma palavra que aparece em Colossenses 1,18. Arque aqui significa que Deus é o primeiro a ser criado? Não. Não, senhor. Arque aqui significa que Deus é a origem de tudo. É o princípio de tudo. Dele emanam todas as coisas. Da mesma forma, em Colossenses capítulo 1 e verso 18, quando Paulo diz, e ele é arque de todas as coisas, ele está apresentando mais uma vez Cristo como Deus, como sendo a origem de todas as coisas. Eu quero também aqui ler para vocês aqui, ó. Estou aqui em Flávio Joséfo, História dos Hebreus, página 1482. Olha o que Joséfo vai dizer. Vamos trabalhar aqui o mesmo raciocínio de arque, ó. Entre outros preceitos de nossa religião e que todos nós conhecemos, ela nos obriga a crer que Deus cumpre tudo, e a crer que Deus compreende tudo em si, que nada falta à sua perfeição, nem à sua fidelidade, nem à sua felicidade, que ele é bastante a si mesmo e a todas as criaturas, que ele é o princípio, ou seja, a arque no grego. Eu já consultei isso aqui no grego, José, e diz realmente re-arque, que ele é a arque, a origem, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Flávio Joséfo, História dos Hebreus, página 1482. Então, nós temos aqui dois testemunhos de dois grandes judeus que viveram ali nos tempos dos apóstolos, e eles declaram sobre Deus a mesma coisa que Paulo declara sobre Cristo. Tanto Filon como Flávio Joséfo, eles dizem acerca de Deus que ele é arque, ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Paulo também vai dizer a mesma coisa sobre Cristo, que ele é arque, a origem. Sim, ele é a fonte, ele é o princípio de todas as coisas. Então, é ímpio nós pensarmos que Paulo está apresentando Cristo como parte da criação. Não, irmãos. Lembre-se, Cristo, antes da encarnação, ele nunca passou pela criação antes da encarnação, nunca, porque ele sempre existiu. Paulo apresenta Cristo como Deus. Então vamos aqui, 1,18, né? Colossenses 1,18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Então, tendo aqui eu explicado para você a diferença entre protótocos, primogênito, e arque, princípio. Então, protótocos é o primeiro a ser criado, é o primeiro de uma espécie que tem um significado oriundo e secundário, que quer dizer também cabeça, líder, comandante, chefe. Protótocos quer dizer isso. Já arque quer dizer a origem. A origem é mais do que cabeça. Arque vai além de dizer que Deus é o cabeça, que ele é o chefe. Não. O sentido de arque relacionado a Deus apresenta Deus mais do que como chefe, do que como cabeça, do que como líder. Apresenta a Deus como criador, como autor, como o originador de todas as coisas. E é este mesmo sentido que Paulo usa para Cristo, quando ele diz que ele é arque de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, ele é o princípio, o primogênito. Bom, eu quero lhe dizer que antes de Cristo ser o primogênito, ele já é a arque. Lembre-se, estes dois títulos ligados a Cristo, arque e primogênito, eu quero lhe dizer, se você perguntar, então Cristo, ele foi primeiro o quê? Princípio ou primogênito? Princípio. Ok? Princípio, querido. Vamos aqui, mais uma vez aqui, ó, Colossenses 1,18.
Ele é o princípio, é o que Paulo diz, na ordem, ele é o princípio, para que o primogênito, em segundo, primogênito, ou seja, protótocos, de entre os mortos. É interessante aqui você analisar o seguinte, ele é o primogênito dos mortos. Aqui eu vou aproveitar e dar aqui uma cutucada nos adventistas. Os adventistas dizem que Moisés ressuscitou de entre os mortos. Mas isso a Bíblia não confirma, a Bíblia não ventila isso. E quando Paulo, e não só Paulo, mas em outros trechos do Novo Testamento, apresenta Cristo como o primogênito dos mortos, primícias dos que morreram, está lá em 1 Coríntios 15, 23, se não me falha a memória, Cristo é chamado as primícias dos que dormem, aqui o primogênito de entre os mortos. Quando se diz que Cristo é o primogênito de entre os mortos, você sabe o que significa isso? Antes de Cristo, ninguém ressuscitou dos mortos para a eternidade. E lembre-se, a expressão aqui, o primogênito de entre os mortos, é primogênito de entre os mortos para a imortalidade. É claro que nós sabemos que antes de Cristo algumas pessoas ressuscitaram, como Lázaro e outros, o filho da viúva de Naim, e assim vai. Mas ele não foi uma ressurreição para a eternidade. E a expressão aqui relacionada a Cristo, o primogênito de entre os mortos, significa que ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos para nunca mais experimentar a morte. Então, erram os testemunhos de Jeová, seguindo Ellen Goldwhite, dizendo que Moisés foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos para nunca morrer. Não, meus irmãos. Isto é antibíblico. Isso é uma exegese, isso é uma agressão ao texto bíblico. 1 Coríntios 15, 23 diz que Cristo, na verdade, viu, irmãos? Ele é o primeiro a ressuscitar de entre os mortos. Logo, não tem espaço para Moisés ou para qualquer outro arauto do Antigo Testamento. Ninguém ressuscitou de entre os mortos para a imortalidade, para a eternidade, antes de Cristo. Ninguém. Ok? Então vamos lá. O primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas dê a primícia. Está bem aqui. O sentido de primogênito de toda a criação é para que ele em todas as coisas tenha a preeminência. É este o sentido. Ok, queridos? É este o sentido, amados. Vamos ver aqui, ó. Agora vamos para Hebreus 1,6 que diz, e ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Foi o que eu falei para vocês, ó, a partir do momento que Deus se encarna, a partir do momento em que Deus entra no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e eu estou falando do Logos, a partir daquele momento que Maria, ela concebe do Espírito Santo, então Deus, ele entra na criação. Deus, ele se torna parte da criação. E a partir deste momento em que Deus, ele entra no ventre de Maria, e a partir do momento em que ele passa a ser gerado pelo Espírito Santo, ele faz parte da criação, então ele é o primogênito da criação. A partir deste momento só, a partir do momento que o raio sai do sol, que é o Pai, e o raio é Cristo, a partir do momento que este raio, que esta energia, que este Espírito entra no ventre de Maria, que é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria por 6 meses, somente a partir do momento em que Maria é engravida do Espírito Santo, somente a partir do momento em que Maria recebe o Logos, o Deus eterno, no seu ventre, e que o corpo está sendo formado, a partir deste momento, Deus, ele faz parte da criação, ele experimenta a criação. Sim, a partir desse momento, nós podemos chamá-lo de o primogênito da criação de Deus. Somente a partir deste momento. E se você quiser entender primogênito da criação de Deus para antes da encarnação, então você vai ter que entender primogênito de toda a criação no sentido de status. Não no sentido de criação, mas no sentido de status, de cabeça, de líder. Por quê? Porque Cristo como cabeça da criação, por que Cristo é apresentado como cabeça da criação? Porque a criação foi criada nele, por meio dele e para ele. Está bem aqui, ó. Vamos aqui para Apocalipse 1,5.
Apocalipse capítulo 1 e versículo 5. Apocalipse 1, 5. O que diz aqui, ó? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Mais uma vez aqui, ó, Cristo sendo apresentado como primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Mais uma vez eu digo, Moisés não ressuscitou de entre os mortos. Porque se Moisés tivesse ressuscitado de entre os mortos, então seria Moisés o primogênito dos mortos e não Cristo. Mas quando Apocalipse 1,5, João diz que Cristo, ele apresenta Cristo como o primogênito dos mortos, então logo o primeiro a ressuscitar dos mortos para a eternidade, para nunca mais morrer, é Cristo e não Moisés. Ok, queridos? Vamos aqui para... Eu tenho aqui uma outra, deixa eu ver aqui. Apocalipse 3,14, olha o que diz aqui. Ó. Esta passagem aqui ela é usada pelos adventistas para dizer que Cristo foi a primeira criação de Deus. Vou só ler, mas já dei a explicação. O que diz aqui? Ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ó, princípio, já lhe expliquei. Princípio é diferente de primogênito. Princípio, no grego, arque. Então aqui, arque, eu já lhe expliquei que este princípio da criação de Deus, ou a arque da criação de Deus, foi um termo usado tanto por Fílon como por Flávio Josefo. Flávio Josefo disse sobre Deus que ele era o arque, ou seja, arque, o princípio de toda a criação, está lá em Josefo, História dos Hebreus, página 1482, e Fílon, no Decálogo, capítulo 12, ele vai dizer também que Deus é a arque. Certo? E lá também Filo Sonhos, livro 1 ou capítulo 1, verso 25, ele apresenta, sim, a Deus como o arcanjo. Por analogia, Filon, ele diz que Deus é o arcanjo, mas não entenda que Filon está dizendo que Deus foi criado. Mas quando ele diz que Deus é o arcanjo, porque ele está dizendo que Deus é o cabeça de todas as coisas, o chefe, porque a palavra arcanjo quer dizer chefe de anjos, cabeça de anjo, líder dos anjos, maioral dos anjos, ok? Vamos aqui mais, deixa eu ver se está me faltando alguma coisa aqui, Apocalipse 3,7, eu já li, aqui diz que Cristo é o princípio da criação de Deus. Então, queridos, eu fiz aqui, vamos aqui, ó. Em que sentido Cristo é o primogênito de toda a criação? Que eu já li em Colossenses 1,17. Não é o primogênito por criação, mas porque nele todas as coisas foram criadas. Vê Colossenses 1,17. João 1,3 diz, por meio dele foram criadas todas as coisas. E 1 Coríntios 8,6 diz que tudo é dele, por meio dele e para ele. Agora Romanos 11,36. Vamos ler aqui, ó, o que diz aqui. Ó. Romanos 11,36. Romanos 11:36. O que diz? Porque dele, aqui ele está falando de Cristo, porque dele e por meio dele, é por isso que eu sei que é de Cristo, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ora, meus irmãos, isso que Paulo aqui fala sobre Cristo é falado sobre Deus em 1 Coríntios 8:6, olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios 8:6. Vamos aqui, Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Está bem aqui, O que se diz sobre Deus e sobre Cristo, porque nele são quatro coisas pertencentes a Deus e Cristo. Todas as coisas são nele, em Deus, mediante Cristo, nele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você junta esses versículos, Romanos 11:36 e 1 aos Coríntios
8:6 e Colossenses 1:15-17, você vai ver que não há nenhuma diferença em essência, em existência, em eternidade, sim, em existência entre Deus e Cristo. Deus é tudo sobre todos por meio de Cristo. E quero lhe dizer, para finalizar aqui, Deus não existiria Deus sem Cristo. Assim como não existiria Cristo sem Deus, não existiria também Deus sem Cristo. Ok? Repito. Não existiria Deus sem Cristo, assim como não existe Cristo sem Deus. Um está entrelaçado no outro. Então, mostrei aqui para você que a palavra arque, princípio em Apocalipse 3,14, não traz a ideia de criação. Quando Apocalipse João diz, isto diz o princípio da criação de Deus, ali a ideia não é mostrar Cristo como criação de Deus, mas como a origem. Quando João diz, isto diz, ou melhor, Cristo no Apocalipse diz, isto diz o princípio da criação de Deus, ele está dizendo, isto diz a origem, a arque, a fonte, o originador de todas as coisas. Isto diz Deus. É isso que Cristo está dizendo. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.